Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirantes. Os historiadores não têm certeza, embora muitos, inclusive a imprensa também, muitos acreditem ao Charles Talleyrand a frase que seria a respeito da dinastia dos Bourbon: nada aprenderam e nada esqueceram. Há dúvidas, porque há outros historiadores que dizem que a frase é anterior, ainda no início do período napoleônico, e é uma referência a questões muito mais domésticas, familiares, do que a uma espécie de observação política. Mas calhou de a frase traduzir a maneira como os Bourbon voltaram ao poder depois das guerras napoleônicas, da primeira derrota significativa e do primeiro exílio de Napoleão, depois da prisão dele em Santa Helena. Primeiro foi Elba, depois Santa Helena, e aí o seu exílio sob responsabilidade dos britânicos e sua morte. E a volta da monarquia, ela dá início a um festival de erros que de fato permitem essa observação. Nada aprenderam e nada esqueceram. Voltaram aos mesmos erros anteriores a 1789, anteriores à Revolução Francesa, e provavelmente produzirão outro ambiente de revolta, de insurreição e de revolução. Os Bourbon, de fato, caíram, mas a dinastia permaneceu, ou a monarquia permaneceu com outra dinastia, mas vieram outras revoluções, como a de 48, depois o golpe de Estado de Luiz Bonaparte, depois mais um período republicano. Mas nada aprenderam e nada esqueceram. Talvez não tenha sido uma frase do Talleyrand, talvez não tenha sido dita numa referência aos Bourbon, mas a história acaba dando um ar de coisa verossímil à associação entre a frase e os Bourbon. Porque, de fato, eles demonstraram que nada aprenderam e nada esqueceram. Hoje, a Europa vive seu pior momento. Não há, desde que estabelecido o conceito de um continente europeu, não há na história do chamado Velho Mundo tanta incapacidade, tanta decadência econômica, cultural, política e tanta mesquinharia na sua liderança. Os atuais líderes da Europa, não só das nações, mas da União Europeia, representam o que há de pior hoje na política mundial, entre os que ocupam cargos de liderança. É uma mistura de reacionarismo com o que restou dos ares pedantes dos europeus, uma tentativa de restabelecer, por declaração ou por decreto, uma importância que já não há.
nem política, nem militar, nem econômica. Claro, quando você olha para a Europa, para os seus centenas de milhões de habitantes, para os números absolutos da totalidade da sua economia, você vê algo grandioso. E mesmo militarmente, há duas potências nucleares, Reino Unido e França, e há uma história que fundamenta a expectativa de que a Europa possa se reorganizar econômica, política, militarmente e volte a ser relevante em todos esses aspectos e, portanto, na geopolítica mundial. Mas isso não se dará por decreto. E o que é pior, a situação econômica e todas as consequências desse erro bárbaro chamado União Europeia, um erro conceitual, um erro histórico, um erro de dimensões imensas e com consequências imensas. Juntando isso, a mediocridade de seus líderes, a mesquinharia de seus líderes, a mediocridade da sua liderança política, ao reacionarismo, embora disfarçado, são, em sua maioria, governos que querem se apresentar como progressistas, democráticos, modernos, mas que são, na essência, reacionários. A combinação de tudo isso está abrindo espaço para populistas, inclusive fascistas, porque eles encontram o cenário ideal: fragilidade política, líderes sem base popular, economia em crise, incapacidade de absorver a nova mão de obra, crescimento econômico medíocre, quando não períodos de recessão, e o uso por esses populistas, inclusive os fascistas e principalmente os fascistas, o uso da figura do imigrante como responsável por essa situação. O que é mentira. Pelo contrário, a Europa precisa desesperadamente de imigrantes, de revitalização. Esse é um dos pontos, não é o único, mas um dos pontos essenciais para a recuperação da Europa. É uma revitalização que só os imigrantes podem produzir, podem desencadear. E, no entanto, e isso também nos Estados Unidos é utilizado, o ataque ao imigrante como se ele fosse o responsável pela decadência econômica, pela decadência política e pela degradação social. Isso está acontecendo na Suécia, isso está acontecendo na Inglaterra, na França, na Alemanha. E mais, não bastasse esse uso barato da figura do imigrante como sendo responsável, há ainda a desindustrialização consistente, não como
algo atípico, circunstancial, ocasional, uma crise momentânea, mas como uma tendência estabelecida. É um processo consistente, porque o capital industrial se mudou de mala e cuia. Nos Estados Unidos, grita o Trump, taxarei tudo que vem de fora. Não querem pagar essas taxas? Produzam aqui. É uma tentativa de recuperar poder industrial. Não a indústria de altíssima tecnologia, porque essa está fortemente nos Estados Unidos, não exclusivamente, mas fortemente. Mas a manufatura, ou alguém acredita que a manufatura já não é necessária. Nós vimos trabalhos acadêmicos que apostavam nessa bobagem. Não, o Brasil não precisa se reindustrializar ou se neo-industrializar, ou seja, uma industrialização refeita, mas com nova tecnologia. Porque agora é o seguinte, PIB é serviço. Isso é uma decorrência, um subproduto da ideia de repartição internacional e divisão internacional do trabalho, da produção. E muita gente continua reproduzindo aquilo que está sendo enterrado aos olhos de todo mundo. Acabou. Quem continuar insistindo nos princípios da globalização e nessas instituições multilaterais, que na verdade não são multilaterais, são representantes do capital financeiro, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial. Sempre foram estabelecidos para isso, para cumprirem esse papel. A Europa mostrou muito da sua falta de perspectiva com a resposta pedante, mas em si desmoralizada, de tomar em suas mãos o papel que os Estados Unidos exerciam em relação à Ucrânia. E aí, para que não pareça ainda mais absurdo, vem o Starmer, vem o Macron, vem o ainda Scholz e dizem: não, nós queremos a paz, precisamos acabar com essa guerra que já matou tanta gente. Então, para isso, o que você fará, Starmer? Eu vou colocar bilhões de libras em armas na Ucrânia. Então, essa mistura de empáfia, malícia, mediocridade, personificadas em Keir Starmer, em Scholz, em Meloni. A Meloni tenta dar um tom diferente nas suas abordagens, mas faz a mesmíssima coisa. Era outra fiel cumpridora das ordens dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos passam a dizer com Trump: mudamos o jogo, agiremos de outra maneira, estabelecemos outras prioridades e estamos tirando a escada, eles entram, os europeus, em pânico, mas reagem à velha maneira. A velha maneira. Com arrogância,
e, claro, com malícia. Porque querem ter acesso à riqueza mineral ucraniana, querem ter o domínio militar de partes do leste europeu. Se não é com a OTAN, será a parte, mas não tem capacidade para isso. Não há a menor capacidade de a Europa sustentar uma guerra contra a Rússia. Claro, podem garantir que a guerra continue, que a Ucrânia mantenha alguma capacidade de resistência. Mas vocês ouviram o que disse Trump para o Zelensky, e o Zelensky em nenhum momento negou. Ele disse e o Vance também disse: você está ficando sem soldados. Você está fazendo recrutamento forçado. O que isso significa? Velhos e adolescentes que estão sendo recrutados à força. É claro que Trump e Vance foram para aquela reunião predispostos a tudo aquilo que foi visto. Por isso foi público. Normalmente, essa reunião acontece numa sala, talvez com o vice, talvez não. A presença do Vance tem muito a ver com a projeção. Trump não pode se reeleger, a não ser que mudem a Constituição, como ele de vez em quando sugere. A não ser que derrubem a emenda de 1951, que estabeleceu o limite de 2 mandatos, seguidos ou intercalados, mas só 2. Se não mudam, ele não pode ter um 3º mandato. E já há a projeção de que Vance tentará ser e se apresentar como herdeiro e continuador das políticas de Trump. Então, tá tudo bem? Essa reunião, ela foi construída previamente por Trump e Vance. Ela foi feita para produzir tudo aquilo, para provocar tudo aquilo. Isso não se faz. O Zelensky mentiu. O Zelensky tem mentido reiteradamente. O Zelensky, ele é ao mesmo tempo um refém de militares ucranianos, dos Estados Unidos e da Europa. É um refém da OTAN sem dirigir um país da OTAN. E tem a responsabilidade de em nenhum momento ter levado em consideração a situação de seu povo. E aí volto a dizer, outra declaração que não foi desmentida. 2 vezes, Trump afirmou que há mais de 1 milhão de mortos na Ucrânia por causa da guerra. E essa mesma afirmação foi feita por Jeffrey Sachs, que não tem nada a ver com governo nenhum, mas ele falou isso no Parlamento Europeu. Ele não falou isso numa entrevista, chutou um número, ele falou no Parlamento Europeu. Ninguém disse que ele estava errado. Ele falou que há milhões de mortos. E essa claramente não é a prioridade das decisões do governo ucraniano. A gente ganhando muito dinheiro com os bilhões de dólares e euros e libras que tem entrado, e inclusive com desvio de armamento para outros mercados. Para alguns virou um grande negócio. Para a maioria dos ucranianos virou a destruição, a devastação de suas vidas, de seu país, da sua infraestrutura, do seu trabalho, das escolas. Mas, para alguns milhões de ucranianos que viviam, viviam, coloco no passado, porque hoje aquilo
pelo menos no momento, não faz parte da Ucrânia, que é o Donbass. O povo decidiu sua independência e depois decidiu a integração do seu território à Rússia, incluindo as grandes Donetsk e Lugansk. Esse povo se libertou dos ataques mortais, ataques de extermínio realizados por forças regulares da Ucrânia e por dois grupos nazistas, o Aidar e o Azov. E a Europa, que se diz democrata, que se diz defensora dos direitos individuais e humanos e da democracia como princípio e do Estado de Direito, está há alguns anos armando grupos nazistas e alimentando um regime que não serve ao próprio povo e que é resultado de um golpe de Estado dado em 2014. E, ao mesmo tempo, essa posição é cada vez menos popular, tem menos apoio cada dia que passa dentro desses países. Mas eles não aprendem e não esquecem. Scholz já está fora, perdeu a eleição. Só espera o momento de outro reacionário, Friedrich Merz, assumir o poder. E, em certa medida, muito pior que Scholz. Porque ele se aproxima alegremente da ideia de discursar e agir contra os imigrantes. Ele usa o velho método nazista de culpar o outro, de culpar uma raça, um grupo, uma etnia, e transformar a morte num instrumento de Estado. Além do que, Friedrich Merz é um velho representante dos grandes bancos alemães. Trabalhou para eles, inclusive. Então ele é, em muitos aspectos, pior do que Scholz. Talvez em dois não seja. Não precisa usar da hipocrisia e não tem a responsabilidade histórica contida no Partido Social Democrata. Um partido que traiu sua própria história, sua própria base popular, o movimento operário que o originou e se tornou um partido reacionário contra os trabalhadores e que agora se mete a ser também cabeça de ponte do imperialismo. Por isso que os movimentos de Trump desconcertaram essa gente. Macron sabe, as eleições parlamentares mostraram isso, que ele é hoje impopularíssimo, mas ele tem um mandato. Ele não é um primeiro-ministro. Ele é um presidente, ele tem um mandato. Fará o sucessor? Starmer, que pertence a um partido também traidor, o Partido Trabalhista Britânico. Starmer chegou agora e já há mobilização para convocação de eleição, para voto de desconfiança no parlamento, e ele tenta usar o cenário internacional para dizer: eu preciso ficar, eu sou útil, eu estou encabeçando um plano de paz para a Ucrânia. Mentira! É um plano de guerra, de mais guerra. Mentira dele, de Macron, de Meloni, de Scholz, do Tusk, que é o reacionário que dirige a Polônia e quer fazer da Polônia um mero quartel da União Europeia e da OTAN. É um cenário triste. Desapareceram conceitos como soberania,
dos países europeus, independência. Trump e Vance agiram muito mal. Conversassem e falassem tudo o que falaram em um escritório para a delegação ucraniana, incluindo, claro, Zelensky. Mas a ideia da humilhação pública não é aceitável. E foi o que aconteceu. Zelensky deveria ter, no começo da reunião, deveria ter dito, olha, o rumo que a conversa tomou não terá um bom desfecho, não nos levará a um bom desfecho, eu estou me retirando. Ficou tentando explicar e eles diziam, você não fala obrigado, ele disse, mas eu disse obrigado. Ele foi alimentando aquele ato de humilhação que ele sofria. Mas isso não se faz isso com alguém que é um convidado, que não chegou ali de surpresa, foi convidado para estar ali. Não se faz isso. Mas Zelensky construiu grande parte daquele cenário, com mentiras, com a tentativa de tornar para os Estados Unidos obrigatória a continuidade do que Biden vinha fazendo. Então, os líderes europeus não estão à altura dos imensos desafios que existem hoje no mundo. E quando Trump disse para Zelensky que ele estava brincando com a Terceira Guerra Mundial e com milhões de vidas, porque há milhões de pessoas mortas na Ucrânia, que ele está brincando com a vida dos ucranianos e com a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, ele estava dizendo isso também para esses líderes europeus. Que a aposta deles, eles sabem, Trump sabe o que eles querem. Eles querem que as coisas continuem como antes. Com a OTAN e sua capacidade militar formidável, permitindo anos e anos e anos de guerra e de desgastes, pensando talvez haja um golpe militar na Rússia, derrubem o Putin, talvez haja uma derrota convencional e uma fragmentação, o que é inimaginável para um país que tem um poderio nuclear. Mas o recado também foi dado para os europeus. Vocês estão brincando com a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. O cenário é muito grave. Mas aqueles que nada aprendem e nada esquecem não estão à altura da lida e da labuta que os espera, meu